Danilo Lavieri, Lá. por que o Palmeiras ganhou? O Palmeiras ganhou porque foi mais eficiente, né? O Palmeiras teve praticamente duas chances. Foi a do Luigi, que foi cara a cara, perdeu a bola com uma roubada do Mateuzinho. O Mateuzinho se recuperou da besteira que ele ia fazendo ali. E depois o Palmeiras aproveitou com o Flaco Lopes para fazer o 1-0 e, de novo, como eu disse, sendo eficiente. Eu achei que o jogo, taticamente, no primeiro tempo, o Corinthians teve mais a bola. O Corinthians começou até batendo mais. Teve um determinado momento, estava 7-0 para o Corinthians. Primeira falta do Flamengo, do Palmeiras, foi aos 34 Exato, do segundo aos 34. Então, qualquer tentativa de o Palmeiras trocar a bola, eu acho que o Palmeiras tocou bem pouco a bola no primeiro tempo, que fique claro. Mas nas poucas vezes que tentou, o Corinthians matava o jogo com alguma falta, às vezes no Vitor Roque, às vezes no Flaco, às vezes no Andréas, enfim. O Corinthians matou qualquer tentativa e ficou muito mais com a bola. Então a impressão que a gente tinha ali no primeiro tempo, nossa, o Corinthians ganhou, o Corinthians jogou melhor, o Corinthians pressionou. Mas a verdade é que nem o Carlos Miguel, nem o Hugo Souza foram acionados no primeiro tempo. O Corinthians teve mais a bola, mas não adiantou absolutamente nada. No segundo tempo, o Corinthians aí sim conseguiu ameaçar com uma bola numa jogada aérea, que o Carlos Miguel fez uma boa defesa. Teve o pênalti no primeiro tempo, né, que a gente está vendo aí agora, que para mim não foi, porque o Carlos Miguel não acertou em cheio, pegou de raspão o Gustavo Henrique. Aí o Memphis errou, escorregando aí, como a gente vai ver nesse replay, uma escorregada histórica, como gostaria de dizer os corintianos em relação ao derby, né? E aí, Tirone, na prancheta, no tatiquês, a gente vai olhar, o Palmeiras ficou devendo muito. No primeiro tempo, o Vitor Roque jogava sozinho pela esquerda, o Alan desapareceu, o Flaco não tocou na bola, o Maurício não tocou na bola, o meio de campo com o Bidon, André, Ranielli do Corinthians foi bem melhor que o Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras resolveu, a hora que percebeu ali que o jogo estava mais difícil, o Corinthians conseguiu pressionar um pouco mais. Na saída do Vitor Roque, que eu não concordo, que eu não acho que o Vitor Roque tinha que ter saído, o Palmeiras passou a jogar um pouco mais retraído, achou uma bola, fez 1-0. De novo, tatiquês, o Palmeiras ficou devendo, não foi um jogo brilhante. Mas o que o Abel tanto procura, o que o palmeirense tanto procura é a tal da casca que ele fala. E ontem o Palmeiras deu alguns sinais importantes. O Marlon Freitas encarou 2, 3 jogadores do Corinthians de uma forma que a gente não via ninguém do Palmeiras fazendo um derby há muito tempo. Essa questão, eu até discordo um pouco do Trajano, acho que faz parte do folclore do futebol, o que o Andréas fez, o que o Flaco fez. O Yuri Alberto fez igual no Allianz Parque, quando o Corinthians ganhou de 1-0. E o Yuri Alberto fez igual num jogo em que o Palmeiras deu 25 finalizações, o Yuri Alberto achou uma, fez 1-0, foi lá, chutou na bandeirinha e virou história, virou meme, virou figurinha. No final faz um pouco parte do folclore do futebol. Então foi o tipo de vitória que é bom, que é importante para o ambiente. Imagina como foi o vestiário do Palmeiras ontem. Para reconexão entre torcedor e time. Agora, o tatiquês, é bom que o Abel saiba que a vitória foi muito mais um acaso do que uma questão pensada, treinada. O Palmeiras precisa melhorar no jogo, mas esse tipo de vitória é muito importante para construir casca, para dar um ambiente diferente para o Palmeiras, Tirone. Ô, Juca, e por que o Corinthians perdeu? Aliás, teve outra que o Luigi perdeu, eu também não entendi a substituição do Vitor Roque. Veja, eu acho que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Se alguém merecesse vencer o derby, este alguém teria sido o Corinthians. Eu concordo que não houve pênalti, mas não porque, como disse o nosso Danilo Lavieri, o Carlos Miguel não tenha acertado. Ele acertou, o Gustavo Henrique acertou e acertou bem. Primeiro de raspão e depois segurou o rosto dele. Mas a bola já estava lá em cima, já tinha perdido, não havia nenhum perigo de gol. E foi um choque normalíssimo entre um zagueiro cabeceando e um goleiro tentando tirar a bola. Pênalti é aquilo, é uma coisa importante demais para ser marcado desse jeito, né? Num clássico com 45 mil torcedores. Então, não houve o pênalti. Não houve o Klaus muito arrogante, porque não foi nem olhar no VAR, né? Um pênalti realmente mandrake. E que acabou aquela velha máxima da pelada, né? Pênalti roubado não entra. Quanto ao que fez o Andréas Pereira, eu achei divertido, te confesso.
o que ele fez. Eu não gosto do que fez o Flaco Lopes, porque acho que estimula a violência. Quer dizer, é acender o pavio, né, num estádio de torcida única. Mas eu responsabilizo muito mais quem proíbe que haja duas torcidas do que o atleta. Como é que ele comemora? Com quem que ele comemora? Aí não tem muito com quem, vai do jeito que aparece. E nada mais óbvio do que olhar para a bandeira do clube onde você está jogando e fazer o que ele fez. Eu acho que o problema central é esse. Agora, eu estou para ver, eu não me lembro de uma outra derrota do Corinthians num derby que tenha sido assimilado com tanta maturidade pelos corintianos como essa. Ninguém está fazendo drama, todo mundo está entendendo o começo de temporada. A importância desse jogo era muito maior para o Palmeiras, porque estava com o Corinthians atravessado, do que para o corintiano, que hoje o que está dizendo é isso, na hora que vale mesmo a gente ganha. Então, eu acho que foi uma derrota que não deixa marcas, como invariavelmente os derbys costumam deixar. Uma derrota épica, né, Gil? Oi? Uma derrota épica. Não, épica foi a vitória palmeirense, né? Parece que é o histórico 8 de fevereiro. Né? Hoje, a dúvida é a seguinte, se será conhecido, como foi o derby da cabeça de porco recentemente, se vai ser conhecido como o derby do escorregão do Memphis ou o derby da malandragem do Andrés Pereira. Cada um escolherá, né, aquilo que mais lhe toca, que mais lhe diz ao coração. Enfim, o Palmeiras agora aumentou a vantagem para 4 jogos no confronto dos derbys, que é uma vantagem difícil de tirar, mas se continuar a acontecer como nos últimos 2 anos, ali por 2028, 2029, Danilo Lavieri estará fazendo um outro recorte do derby histórico em que o Corinthians de novo está na frente do Palmeiras. Vamos colocar na tela aí então, porque o Palmeiras com essa vitória, ele interrompeu aí uma sequência um tabu que ele tinha contra o Corinthians em Itaquera. 7 jogos. Exatamente. Tá aí a sequência. 7 jogos aí, desde o Paulista de 22. Aliás, a última vitória do Palmeiras em Itaquera tinha sido em agosto de 22. Tá aí a sequência e foi rompida ontem com a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians em Itaquera. Foi a vitória corintiana, Arnaldo, do Palmeiras? O que você pergunta? Porque do jeito que foi. Não, porque do jeito que foi, né? Tava jogando pior, aí faz um gol. Eu acho que, vamos lá, a gente tem aqui uma questão é um duelo de agendas positivas. Então a gente... o que perdeu tá feliz, o que ganhou também e tudo mais. Mas, assim, o que me chamou a atenção nesse jogo, e tem me chamado muita atenção no futebol, é justamente a questão do talento versus a questão física, marcação. E aí, ninguém citou aqui, mas o Corinthians perde o controle do jogo quando entra o Rodrigo Garro no jogo. Isso tem me chamado muita atenção. Porque me chamou a atenção quando, por exemplo, entraram o Jorginho e Arrascaeta fora de forma contra o São Paulo. Me chama a atenção quando o Lucas entra fora de forma contra alguém. Hoje o futebol, se o jogador talentoso não está muito bem, ele mais atrapalha do que ajuda. Isso é maluco, cara. E quando o Dorival vai trocar o meio-campo e opta pelo Garro e não pelo Charles, sei lá o quê, o Corinthians perde o controle do jogo. O Abel, expulso, ninguém falou também, o Abel foi expulso por mais um chilique, enésimo chilique. Quando ele troca o Vitor Roque pelo Luigi, deu para entender o que ele quis fazer. Ele quis barrar o Mateuzinho. Foi uma alteração tática. Entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes, hoje é melhor você ter o Flaco Lopes, porque ele é mais completo. E ele coloca o Luigi nas costas do Mateuzinho. E o Luigi, por mais limites técnicos que ele tenha, ele mudou o jogo também para o Palmeiras. Algumas vezes ele começou a dar um escape para o Palmeiras e barrou o Mateuzinho.
Então, esses duelos. Então, assim, quem é melhor? Vitor Roque ou Luigi, tecnicamente? Quem é melhor? Rodrigo Garro ou Matheus que saiu? Então, essas situações, os técnicos hoje, eles têm baitas dilemas quando eles têm alguns jogadores bons, mas que não estão na ponta dos cascos, ou que jamais vão ficar na ponta dos cascos. Né? Então, eu estou vendo uma coisa mais neutra, sem a questão da emoção, sem a agenda positiva de lá e para cá. Do lado do Corinthians, isso vai estar, acho que, na cabeça do Dorival, e o Dorival já fez uma opção, Bidon é titular, Garro não é, nas partidas decisivas. Ele já sacou isso. Mas ontem nós estamos bem, nós estamos ganhando, vamos tentar ganhar, não do jeito Corinthians, vamos tentar ganhar ganhando, não, estava empatando, mas estava jogando melhor. Mas não, vamos tentar ganhar o jogo. Vou fazer a substituição do Dorival foi ofensiva, do Abel foi defensiva, isso que eu estou falando. Aí eu vou olhar do lado do Palmeiras. Talvez o Palmeiras nunca jogue o que a gente espera, cara. Sob o comando do Abel, talvez ele nunca jogue o que a gente espera. Nunca. E tá chegando ainda o Arias. Porque o Palmeiras, o Mauro fala sempre isso, o Palmeiras formou um time, ainda mais agora com a chegada do Arias, brilhante tecnicamente. Um time capaz de controlar qualquer jogo, como o Flamengo faz. Mas o Palmeiras não vai fazer isso. Porque o técnico não sabe fazer isso. Então um time que tem, no meio, Andreas, Marlon, Lucas Evangelista, Arias, Maurício, vai vendo... Não é que é um meio campo de batalhadores, não. Todo mundo gosta da bola, conhece a bola. Mas o Palmeiras joga de uma forma... a feição do seu treinador. Ele joga no erro do adversário. Eu não estou criticando, eu estou constatando. E pode ser assim, com mais picardia, dando um bico na marca do pênalti, chutando a bandeirinha, que o Palmeiras consiga competir e ganhar os títulos nessa temporada. Pode ser perfeitamente. Não tem problema nenhum, entre aspas, para quem é palmeirense. Eu estou analisando, e aí eu vou entrar na questão dos lances da sua enquete. Para quem não está na agenda, está assistindo neutro, eu estava com as minhas filhas. Não é legal. A gente tem que ver, talvez na nossa época fosse legal. A malandragem, o melar, não é legal. Não é educativo, não é nobre, não é nem o que o Andreas fez, nem o que o Flaco fez, nem o que o Uri fez lá, nem o que o outro fez cá. Né? Não são atitudes, como diria lá, esportivas. E acho que na terra da intolerância, que é São Paulo, isso vai se avolumando. Né? E claro que eu sei também que, sobretudo, na Arena Corinthians é muito difícil você comemorar um gol, né? Ou você se esconde, né? Ou você vai para o vestiário, ou você não comemora gol. Eu até, lembrando das últimas situações, eu acho que se o gol do Flaco acontece no gol das torcidas organizadas, ele faz isso, ia dar besteira. O lado do campo... não é simples, ele fez isso na frente do banco do Corinthians e deu aquela confusão. É claro que nesse jogo está tudo engarrafado, como diria o outro. No último Corinthians e Palmeiras, valendo campeonato em Itaquera, o Corinthians melou o jogo, não teve mais jogo, jogaram o sinalizador, acabou o jogo. Então, entre Corinthians e Palmeiras está lá, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez. Não sei onde isso vai dar, não acho bom, porque vai proporcionar outras coisas. Daqui para frente eles vão jogar outras vezes, pode jogar até no Paulista, pode fazer a final Paulista em 2 jogos. Então não aprovo, acho que não eu entendo que isso possa até ganhar uma partida de futebol. Acho que o Memphis escorrega muito por conta da picardia do Andreas. Acho que nunca mais os jogadores do Corinthians vão virar as costas, assim como os jogadores do Palmeiras viraram as costas para o Memphis bater rápido a falta e saiu o gol naquele outro negócio, naquele outro clássico entre eles. O Garro, foi o gol do Memphis. Isso. O Garro bater a falta rápido pro Mateuzinho, né? Então vai ficando uma coisa para outra. E aí a gente chega, acho que no capítulo final dessa história, que o jogo é muito maior que o campeonato. Né? É um jogo que tem muita coisa, nem sei se
se o Corinthians, como disse o Juca agora, com a barriga cheia e mais confiante, está exatamente dando a mesma atenção que deu a Paulista na temporada passada. Não sei como vai ser a última rodada. O Corinthians tem um jogo, não está classificado ainda, tem um jogo chato, que é uma visita contra o São Bernardo, que nem chance. O Palmeiras já está classificado, vai jogar com o Guarani em casa, pode até ser o primeiro no geral. E normalmente, no estadual de São Paulo, que não tem torcida visitante, quem é o dono da melhor campanha quase sempre é o campeão. Isso acaba fazendo a diferença. O Palmeiras pode, de novo, ser campeão e terminar na frente na classificação geral.